Pop TV, o popular na web. Olá pessoal, a gente está aqui na redação do Jornal Popular e hoje a gente está recebendo aqui a Sarita, que é presidente do CIFAR, e o Jair, que também é do CIFAR e também é representante do segmento dos trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde. E por que a gente convidou eles para vir aqui para fazer essa fala com a gente? Porque está tendo toda essa discussão aí na cidade com realização a esse projeto aí de reestruturação da Secretaria, nas unidades da Secretaria de Saúde, e que vai acabar culminando aí com a terceirização dos 24 horas ali dos serviços de urgência e emergência. O CIFAR está se posicionando contrário a essa reestruturação, a essa terceirização, e a gente convidou eles aqui para dizer o porquê que eles estão defendendo esse posicionamento. Sarita, antes de tudo, muito obrigado. Jair, muito obrigado. Sarita, qual que é o entendimento do CIFAR com relação a esse projeto da Secretaria de Saúde? Bem, o primeiro entendimento é de ilegalidade, né? É algo ilegal fazer uma terceirização nesse sentido da atividade fim de toda a urgência e emergência do município. Além disso, né, a gente tem várias evidências de diminuição da qualidade, né, de atendimento, né, de precarização do serviço, né, de desmonte, na verdade, do serviço, porque as OS elas pegam o serviço, precarizam e devolvem já precarizado, desmontado para o município. Então, a gente é radicalmente contra, né, a privatização do serviço. A gente está tentando levar isso para a população, porque parece uma solução mágica, né, mas de início, né, já é contra a Constituição você fazer a privatização, a terceirização, que seja, né, o nome que utilizar aí, né, terceirização da atividade fim e de toda urgência e emergência do município. Então, não é só complementar, você não está contratando só um laboratório, né? Você está contratando todo, né, privatizando, terceirizando todo o serviço de urgência e emergência do município. Isso vai trazer muitos prejuízos para a população. A argumentação da Secretaria, ela vai justamente no contrário, dizendo que tem um déficit de funcionários na urgência e emergência, em todo o quadro, e que hoje não há condições de fazer de concurso público para contratar. Como é que o CIFAR entende isso? Com certeza vocês se debruçaram sobre esses números. Como é que vocês entendem essa argumentação da Secretaria de Saúde? Essa argumentação está corretíssima. A gente tem os dados hoje que são aproximadamente 500 funcionários que já faltam na saúde, e tem uma previsão de no próximo período aposentar mais ou menos uns 400. Então, a questão do servidor, né, é uma questão principal, porque quem faz a saúde pública é o servidor público. Né? Tem que ser o maior gasto da saúde mesmo, né? Porque o nosso instrumento somos nós mesmos, né? Falo como trabalhadora da saúde também. O que acontece? Esse último concurso, ele foi feito e ele já deveria ter sido feito lá na época do Lisandro, né? A gente está cobrando isso desde a época do Lisandro, porque ele tem que fazer concurso para aposentado e para falecido, né? Então, mesmo com o limite prudencial estourado, eles têm que fazer esse concurso. O Lisandro enrolou, o Rui enrolou, né? E essa gestão aí, com um ano de gestão, né, fez o concurso para repor essas vagas. Então, essas vagas, elas nem entram no limite prudencial, né? Porque o Tribunal de Contas permite fazer esse concurso. Outra coisa é o número de aposentados, a quantidade de horas extras que são feitas hoje, porque os servidores, eles têm que trabalhar na unidade básica e complementar as horas na UPA, porque não tem servidor suficiente. Como são servidores mais velhos, acaba tendo um gasto maior de horas extras. Então, se não pagar essas horas extras, dá para entrar novos funcionários, chamado concurso, né? A gente não tem um cálculo da prefeitura, e a gente já pediu isso muitas vezes, né, de se chamar todos esses servidores, qual o impacto que vai dar no limite. Além disso, na educação e na assistência social, eles chamaram mais pessoas do concurso com o termo de ajuste de conduta, né? Então, a gente tem certeza, e pelo que a gente vem conversando, inclusive com a promotora, a gente tem certeza que o Ministério Público não se negaria a fazer um termo de ajuste de conduta para a saúde, né? Para chamar mais servidores. Então, a gestão ela não vem buscando todas essas alternativas e tentando ir pelo caminho mais fácil, que é a terceirização.
Entendi. Jair, está tendo também toda essa discussão no Conselho Municipal de Saúde, porque eu tenho um entendimento do Conselho de que para fazer essa reestruturação precisa da aprovação do Conselho. Você que está lá no Conselho no dia a dia, qual que vem sendo o entendimento seu, não dá para você falar em nome do Conselho, obviamente, mas do segmento ali dos trabalhadores, como é que vocês estão vendo essa questão ali dentro do Conselho? Então, Valdir, a gente sempre se fundamenta no aspecto da legalidade, né? Nós estamos lá como guardião da lei e defendendo sempre o Sistema Único de Saúde, né? Que fique bem claro isso. A gente não está lá só defendendo o servidor. Defende no sentido de que ele tem que ter melhores condições de trabalho e que isso culmine também com qualidade para o serviço público. O que a gente diz, por exemplo, a gente resgata a portaria 1034, que ela é muito clara e diz assim, se você quiser fazer algum tipo de mudança no serviço público, por exemplo, com relação à questão da saúde, você tem que respeitar alguns critérios que estão colocados na lei. Qual é um dos critérios? Primeiro, você tem que ter um plano operativo. Segundo, você tem que constar no plano anual de saúde que você quer para o ano seguinte fazer algum tipo de mudança nesse sentido. A Secretaria Municipal de Saúde, ela não se atentou-se para esse detalhe. Então, assim, fazendo aqui um esforço, imaginando que eles têm este direito de fazer esta terceirização, eles já perderam este prazo. Se fosse possível fazer isso, teria que primeiro, volto a dizer, ter um plano operativo e ter que ter passado pelo Plano Anual de Saúde. Foi aprovado o Plano Anual de Saúde para 2018 e não foi levado em consideração isso. Não teve essa previsibilidade por parte do gestor. Segundo, assim, eu quero fazer só eu não sei se é uma correção, mas assim, só uma observação, que nós não somos contra a reestruturação de serviço. Muito pelo contrário. Este é um ponto de concordância entre nós, enquanto segmento dos trabalhadores, estamos dentro do contexto Conselho Municipal de Saúde. Nós estamos dizendo o seguinte, que não dá para atrelar a condição de, para reestruturar as unidades básicas, é preciso terceirizar o serviço da UPA. Então aqui vamos fazer essa estratificação para que as coisas fiquem colocadas no seu devido lugar. E aí, se você me permite, eu gostaria de entrar nesse aspecto que é a questão da UPA, porque hoje a discussão começou falando-se de terceirização, mas acabou que o eixo foi sendo desviado e falando da UPA, né, do seu papel, sim, né? Sim. É muito comum a gente ouvir o usuário, né, de maneira legítima, né, muitas vezes reclamar que o atendimento não está sendo o atendimento que ele entende na visão dele, né, como sendo o ideal para a saúde, né? Então vamos assim deixar as coisas um pouquinho mais claras. Primeiro que a UPA hoje, parte dela já é terceirizada. Todo o serviço médico da UPA hoje é terceirizado. A outra parte, que é dos técnicos de enfermagem, dos técnicos de raio-x, dos auxiliares de enfermagem, pessoal do administrativo, pessoal da odontologia, são todos servidores concursados. E o que a gente percebe em loco e estando lá no dia a dia, porque a gente é servidor e trabalha lá, é que a queixa principal, não é a única, mas a principal é a demora no atendimento. E por que demora para ser atendido na UPA? Exatamente em função do quê? Da terceirização que está lá dentro. Por quê? Porque tem poucos médicos. Na medida em que tem pouco médico, demora o atendimento. Isso gera revolta no usuário. Um outro ponto que gera muita revolta no usuário é a demora do resultado dos exames de laboratório. Portanto, tem que se entender assim, isto não é culpa do servidor. Se existe um culpado, é o gestor. Por quê? Primeiro porque ele fala assim, até de certa forma, achando que isso é uma qualidade da gestão, e não é um defeito. Ele diz que gradativamente ele está diminuindo os gastos com horas médicas. Portanto, se ele diminui os gastos com horas médicas, ele está me dizendo o seguinte, não é que ele diminuiu o valor, ele está gastando menos com horas. Se gasta menos com horas, isso dá para se entender o seguinte, ele está colocando cada vez menos médicos. E tem um gráfico lá. Ele pagou já lá no passado 6, 7 mil horas médicas e hoje ele paga 4.320 horas médicas. E isso implica em ter menos médico. Tem menos médico, tem mais horas de espera por parte da população. Então, isso sim tem que ser corrigido dentro da UPA hoje. Esse é o grande problema da UPA hoje. Então, assim, ao contrário do que o secretário coloca, que tem que privatizar, nós dizemos não, tem que reestatizar a UPA novamente. Então, e pelo entendimento de vocês, é possível fazer essa reestruturação, com certeza, utilizando somente os funcionários de carreira. É possível fazer essa discussão, é possível entrar nessa questão de fazer um concurso público e tal, somente com a questão, utilizando os funcionários de carreira, sem apelar para uma OS, para uma terceirização. Perfeitamente. E te digo mais, Valdir.
A gente convida, inclusive, a gestão a fazer um debate público, né, amplo, né, e a gente até avançou na proposta da audiência pública, porque a gente vai mostrar, inclusive, que o secretário que ele joga alguns valores assim muito que sem um fundamento mais científico, até porque quando a gente pede esse tipo de informação, ele geralmente não nos passa essa informação com mais exatidão. E eles têm essas informações, porque eles têm a máquina na mão. Eu não tenho a máquina para ter essa informação. Então, muitas vezes a gente fala em cima de achismo, em cima de eu acho, eu penso, e que não é o correto. Se eles fizessem o papel deles de gestor, que era de passar esses dados de maneira mais científica para o próprio conselho, a gente teria como se balizar melhor a nossa opinião nesse sentido. Você veja, por exemplo, a empresa hoje lá, ela recebe, até quero fazer uma correção, eu falei que a empresa recebia 127, eu me confundi, é R$117 por hora. Mas ela repassa para o médico 83. Se eles tivessem aceitado a recomendação do Ministério Público lá atrás, inclusive na outra gestão, que era de faça processo seletivo, inclusive a gente consegue provar que sai até mais barato. Entrando até pelo lado do economicismo aqui, dá para baratear. Uma outra coisa que dá para baratear o custo da UPA é, por exemplo, se eles tivessem feito alguns reparos que foi recomendado por uma funcionária do Ministério da Saúde lá no final de 2016, que ela disse, olha, a UPA aqui preenche todos os protocolos. O único problema da UPA aqui é de estrutura predial. É preciso que se faça alguns reparos. Uma vez sendo feitos esses reparos, a gente volta aqui, vê se está tudo concluído e a gente vai encaminhar, sugerindo que a UPA seja qualificada. Ou seja, o que é qualificar uma UPA? É receber R$250 mil a mais por mês. Então, se você somar os 250 mil da qualificação, se você conseguir reduzir esse custo lá com os médicos, e se você conseguir reduzir a questão das horas extras, a UPA hoje dá para baixar os valores assim, de uma maneira substancial, sem que necessariamente você tenha que recorrer à terceirização. Sem falar que a terceirização é uma situação difícil, porque hoje nós temos assim, exemplos assim, dos mais variados a nível do Brasil. Aliás, nós temos exemplos no próprio município. Vamos falar aqui, por exemplo, vamos usar o termo terceirização com relação ao Hospital Municipal aqui de Araucária. Nós tivemos um problema com a ProSaúde, que foi embora e deixou um rastro de dívida trabalhista, e que se ela não bancar isso, quem vai ter que bancar é a Prefeitura, porque ela é co-solidária, e isso é a lei que fala. Né? Nós temos a Biosaúde, que foi um desastre, ficou poucos meses, deixou uma dívida com a Prefeitura e não pagou até hoje. E nós temos o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que, por mais que o prefeito tenha tido boa vontade, inclusive contratou um funcionário chamado Fernando Carvalho, que é um professor da PUC, especialista em contrato, e este mesmo cidadão foi até o Conselho de Saúde e disse, olha, esse contrato foi feito de tal forma que é muito difícil você fiscalizar esse contrato. E a prova concreta é que eles começaram lá no começo do ano pagando 3.200.000 e disseram que iriam baixar esse valor e não conseguiram baixar um centavo. Ah, mas aí o secretário vai responder dizendo, não baixei o valor, mas aumentei a quantidade de serviços. Mas outros serviços ele diminuiu, porque hoje grande parte dos serviços estão sendo mandados tudo para Campo Largo. Então você veja que a terceirização, ela traz grandes problemas. Sem falar que não tem a questão da educação continuada, tem a rotatividade do servidor. E mais, a terceirização, a primeira vítima da terceirização é o próprio trabalhador terceirizado. Porque ele vai ser um trabalhador que vai ter um subemprego. Quem é que quer ter subemprego? Eu, na minha casa, quando falo com meu filho, com meu sobrinho, todos falam, dizem, olha meu filho, você vai fazer um curso técnico, um curso superior, porque você arrumar um bom emprego. E quando você entra a trabalhar numa empresa terceirizada, você não vai ter um bom emprego, você vai ter um subemprego. Agora, claro, daí já, no ápice da pirâmide, vai ter aquela meia dúzia que vai ganhar muito bem dentro da própria terceira. Então, uma indústria, a indústria do contrato e da terceirização. Dentro dessa discussão toda, a população, a gente até fez uma pesquisa aqui no Jornal Popular, contratou um instituto para fazer, e a gente entende que essa pesquisa apontou que as pessoas querem a melhoria do atendimento, né? Isso acho que é inegável que no final dessa discussão toda a gente precisa melhorar o atendimento para a população. Dentro dessa ótica, a gente tem um posicionamento da Prefeitura que entende que o caminho é a terceirização, a reestruturação com essa terceirização, tem a posição do CIFAR, dos trabalhadores de maneira geral, contrários a isso. Como é que a gente pode fazer, qual que é o trabalho de vocês nesse sentido para que a população consiga se inteirar melhor
de todos os lados dessa discussão. Vocês estão fazendo algum trabalho nesse sentido? Onde é que elas podem procurar para ouvir, de repente, o lado de vocês, assim como estão ouvindo o lado da prefeitura, para poder entender e formar uma opinião a respeito disso? Então, nós estarmos aqui hoje já é um passo dado nesse sentido, né? Quando você nos oportuniza esse dia aqui para a gente também apresentar a nossa contraposição nesse sentido, né? A gestão passou durante uma semana dando entrevista falando que a terceirização era o melhor dos mundos, e a gente disse, a gente quer também a oportunidade de dizer que a terceirização não é tudo isso. Esse foi um passo dado. O segundo passo que está sendo dado é, a gente está fazendo discussão em todos os locais de trabalho, estamos distribuindo panfleto também para a população, estamos chamando essa população para vir fazer essa discussão, né? Porque aí sim a gente acha que vai ser justo, né? Quando os dois lados puderem mostrar as suas posições nesse sentido. Aí você vai ter a opinião um pouco mais balizada e fundamentada nos dados concretos e não naquilo que a gente imagina, sabe, que é bom porque eu acho, ou porque eu deixo de achar, ou porque eu defendo o trabalhador, ou outro porque defende a gestão. Não, nós a princípio defendemos o Sistema Único de Saúde. E por tudo que a gente já colocou, pelas experiências que aconteceram a nível do Brasil, pelas experiências aqui dentro de Araucária, a gente tem provas fartas de que a terceirização será um desastre aqui para a saúde de Araucária. E também lembrando que este município, ele tem uma saúde financeira que tem condições de bancar com isso. Entendi. Inclusive o prefeito, ele coloca o seguinte, que a saúde financeira está estabilizada, né? Ele fez alguns ajustes, tá? A gente reconhece que realmente foi feito alguns movimentos que estabilizaram de novo a situação financeira. Então, assim, não é desculpa também para dizer eu vou fazer um processo de terceirização porque eu preciso economizar. Mas além disso, Valdiclé, a gente vem há 1 ano solicitando uma audiência pública sobre urgência e emergência. Exatamente por causa disso, que a gente sabe que a qualidade, né, o atendimento está muito difícil, né, até por causa disso, porque ela já está privatizada há muito tempo. Tem várias coisas para resolver ali na urgência e emergência, a ida do pai para o hospital, que a gente também acha um absurdo, que é a mesma coisa, terceirização. A gente vem pedindo para a promotoria, a gente vem pedindo para todos os vereadores, né, no Conselho de Saúde, todo o Conselho de Saúde a gente, né, solicita que o Executivo puxe a audiência pública, né, e eu acho que agora a promotora não falou ainda, mas, né, provavelmente parte dos vereadores ali vai chamar essa audiência pública. Então é fundamental que a população participe disso, né, e que a gente consiga pensar em soluções concretas, né, tenha tempo para que a gente coloque os nossos argumentos, para que a gestão coloque as delas, né, e a gente faça uma grande discussão, uma grande discussão aberta. A Associação de Morador, está aqui a imprensa escrita, falada, televisada, quer dizer, nós temos essa tarefa, né? Nós temos essa tarefa de difundir isso, de trazer a população para junto da gente no sentido de dizer, olha, aqui estão as várias posições, e vocês aí sim, em pé de igualdade, vão poder decidir o que é que vocês acham que é melhor. Isso é a democracia. E a gente está disposto a enfrentar esse tipo de debate, esse tipo de discussão aqui. Até lembrando que foi muito legal nesse sentido quando foi feita a discussão, que inclusive você participou ativamente, com relação à história lá do aumento dos vereadores. Sim. Foi muito interessante aquilo, né? Aquilo não ficou restrito só à Câmara dos Vereadores. A comunidade participou, a imprensa estava lá de maneira ativa. E acho que foi muito legal. Né? E o resultado, eu acho também que foi muito positivo nesse sentido. Então não depende da gente, mas a gente está pressionando aí o Executivo, o Legislativo, né, o Judiciário, Associação que de Moradores, a gente tem que fazer chamar essa audiência. Pessoal, nosso tempo aqui é curto, a gente ouviu aqui a posição do CIFAR e também do Jair, também enquanto CIFAR, mas também enquanto conselheiro municipal de saúde, não a posição dele, como ele deixou bem claro, não é a posição do Comusar, mas é a posição dele, do segmentos trabalhadores que ele representa no CIFAR. Do Comusar, desculpe. Então, a gente agradece o pessoal que está acompanhando a gente aqui, agradece Sarita, agradece Jair. Acho que no site do CIFAR tem mais informação a respeito? No site, no Facebook do CIFAR, né? O pessoal pode acessar lá. O pessoal lá, www.cifar.org.br, no Facebook, vai ali na barrinha de busca, digita CIFAR lá que já vai aparecer.
E fica o convite para que todo mundo se intere, participe ativamente dessa discussão, porque no final das contas isso tem que render efetivamente uma melhoria para a população de Araucária no atendimento, não só no UPA e no PAI, mas também no conjunto da obra ali na Rede Base de Saúde. Pessoal, obrigado por acompanhar a gente. Se tiver qualquer outra novidade, a gente volta a fazer um vídeo aí para vocês. O Popular, especialista em Araucária.